Graça e paz, amados, estamos de volta com a nossa Escola Bíblica Dominical, né? A melhor escola do mundo. E hoje a lição também está maravilhosa. Temos um tema muito bacana para desenvolver, para pensar, para refletir. Mas nós temos ainda, graças a Deus, o bom hábito de voltar à lição anterior para lembrar aquilo que nós aprendemos. Na lição passada, a lição de número 6, o título foi O Servo Termina Sua Obra. E ali nós vimos que Jesus concluiu de maneira excelente a obra que lhe foi proposta. Segundo, vimos que como servos de Cristo somos participantes da grande comissão que Ele nos deixou. E fechamos, considerando, é claro, as razões pelas quais devemos dar continuidade à obra que Cristo Ele nos confiou. A lição de hoje é a lição de número 7 e tem como título Lucas, o Evangelho do Filho do Homem. O texto bíblico básico se encontra em Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao versículo de número 31. Temos objetivos sim, o primeiro deles é entender que a humanidade de Jesus é a prova do seu infinito amor por nós, porque ele se fez homem para salvar os homens. Segundo é crer que Jesus conhece nossas dificuldades e lutas humanas e nos animar na certeza de que com Cristo é possível vencer as adversidades da vida. Bom, o comentarista, ele começa nos mostrando Jesus, o homem perfeito. Como filho do homem, Jesus não é apenas o ser divino pré-existente, ele também é a revelação da humildade. Deus tornou-se um homem, habitou entre nós para cumprir o propósito de salvação. Então, o propósito ele era divino, mas ele também era humano. Falar sobre a humanidade de Jesus é algo de extrema importância, apesar de ter sido por muito tempo negligenciado pela igreja. Porque quando a igreja fala de Jesus, faz questão apenas de mostrar o seu lado divino e joga de lado o seu lado humano. E o comentarista ele vai provar a humanidade de Jesus de duas formas. Vai recuar a genealogia até Adão e vai falar sobre a semente da mulher. Mas eu quero aqui também aproveitar essa oportunidade para provar essa humanidade de uma outra forma. Primeiro, dizendo que essa humanidade ela foi prevista antes da fundação do mundo. Apocalipse 3, versículo 18, onde Cristo ele é declarado Cordeiro morto antes da fundação do mundo. Todas as referências, amados, a Cristo como Cordeiro são, na verdade, relativas à sua humanidade. Diz respeito ao seu corpo humano, ao seu perfeito sacrifício do pecado e à humanidade de Cristo. Outra forma de nós provarmos a humanidade de Cristo é afirmando que a expectativa do Antigo Testamento era, na verdade, de um Cristo humano, de um Messias humano. E isso você pode provar de duas formas, através dos tipos e através das profecias. Os tipos são mais de 50 tipos de Cristo mostrados no Antigo Testamento que comprova de maneira direta e indireta os aspectos da sua humanidade. E com relação às profecias, nós temos inúmeras profecias, E porém, inimizade entre a tua descendência e sua descendência, esta te ferirá a cabeça e você o calcanhar. Isaías 7,14 está aqui na mão. Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal: a virgem engravidará e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. E uma série de outras referências proféticas a respeito da humanidade de Jesus. Outra forma de provar a humanidade de Cristo é, na verdade, mostrando uma profecia específica.
Diz assim a palavra do Senhor, Lucas capítulo 1, 31 até o 35, mas eu vou ler só o primeiro versículo, que diz: E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus. Aí, é um filho e tem um nome. Outra forma, analisando a vida de Cristo na terra, você observa a sua humanidade, que diz o escritor aos Hebreus capítulo 2, versículo 17. Por isso, convinha que em tudo fosse semelhante aos seus irmãos. Ou seja, seu nome, Jesus, é um nome humano. Sua ascendência humana, diversas frases inconfundíveis são usadas de Cristo a respeito, na verdade, da sua ascendência. Por exemplo, temos fruto do ventre, seu primogênito, no caso de Maria, da semente do homem, da semente de Davi, da semente de Abraão, da semente da mulher. Então, é evidente, nesses textos a sua humanidade. Outra forma de mostrar a humanidade de Cristo lembrando que ele tinha um corpo, uma alma e um espírito. 1 João capítulo 4 diz: nisto conhecereis o Espírito de Deus. Todo o Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Ou seja, ele tem um corpo. Aí João capítulo de número 1 vai dizer: tendo Jesus dito isto, turbou-se em seu espírito, ou seja, ele também tem um espírito. E Mateus capítulo de número 26, 38, ele diz assim: então lhe disse, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Essas são as provas de que Jesus ele era humano, assim como nós temos um corpo, uma alma e um espírito. Outra forma de mostrar isso é através das suas limitações. E aqui nós somos confrontados com os contrastes entre a divindade e a humanidade de Jesus. Isso aqui é muito bacana. Por quê? Veja bem, ele esteve cansado, ou ele teve cansaço. Porém, ele chamou homens para descansarem nele. Ele teve fome, mas ele era o pão da vida. Ele crescia e se desenvolvia, mas ele era o Pai da eternidade. Ele foi tentado, mas como Deus não podia ser tentado. Ele foi autolimitado em conhecimento, todavia era a sabedoria de Deus. Então, esses são também algumas provas. Outra prova da humanidade de Cristo é a sua ascensão, e majestade. Eles observaram, diz o texto, e viram o corpo subindo aos céus. E ele, quando voltar, ele também vai mostrar, provar a sua humanidade. Os anjos, eles disseram: esse Jesus que é assunto aos céus, assim virá do modo como foi visto subir. Ou seja, a humanidade de Jesus é vista em seu retorno para a terra e em seu reino. Fica aqui essas observações que não estão na nossa revista, mas que eu achei importante para provar a humanidade do Senhor. Aí ele vai falar da genealogia de Adão, o nosso comentarista. Veja que apenas Mateus e Lucas traçam a genealogia de Jesus. Marcos ele não faz qualquer menção ao tema, e João, ao apresentar Jesus como Deus, fala apenas da sua divindade. Enquanto Mateus fez questão de recuar a genealogia de Jesus até Davi para provar a sua linhagem real, o que faz Lucas? Ele volta até Adão para provar a sua humanidade. E outra prova é Gênesis 3, versículo 15, quando ele fala da semente da mulher. Eu porei inimizade entre tua descendência e a sua descendência, essa te ferirá a cabeça e tu o calcanhar. Então veja que o proto-evangelho, ou seja, a primeira promessa ou a primeira profecia relacionada à futura redenção do homem está nesse texto. Após a queda, Deus disse ao primeiro casal que a semente da mulher venceria Satanás. Este vaticínio foi confirmado em Isaías 7,14, o texto que nós lemos, e definitivamente entendido como o nascimento de Jesus. Agora, merece destaque o fato de Lucas ter sido o único
evangelista descrever os detalhes da concepção miraculosa do Messias, Lucas capítulo 1, do versículo 26 ao 38. Olha, são muitos detalhes, irmãos, detalhes maravilhosos. Você não pode deixar de ler esse texto. Você tem que ler esse texto. Você tem que ler com calma para você identificar os detalhes aqui. Por exemplo, no 26 ele começa, no 6º mês, ele diz qual foi o mês. Aí diz que um anjo enviado por Deus, ele dá um nome ao anjo, é Gabriel. Agora é interessante porque Gabriel, ele só vai aparecer aqui e só vai aparecer em Daniel, capítulo de número 8. Aí diz que este anjo foi uma cidade da Galileia chamada Nazaré. Eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, não sei se você sabe. A cidade de Nazaré, né, a cidade de Maria, como diz o texto, ela é tão obscura que nem aparece no Antigo Testamento. Nem na relação de Joséfo, ele lista 56 cidades da Galileia, Nazaré também não aparece. No Talmud diz das 63 cidades listadas, Nazaré, ele também não aparece. Então essa completa obscuridade é em si mesmo um tema que eu considero literário, porque de um lugar, né, quase que esquecido, surge com proeminência o nosso Senhor Jesus Cristo. A cidade era uma cidade de Nazaré, uma cidade isolada que ficava perto de Séforis, a uns 7 quilômetros. Eu também não sei porque a Bíblia não menciona a cidade de Séforis. Então veja aí, muito detalhe, esse anjo ele vai se aproximar de Maria. Que coisa doida! Ele vai falar com ela, vai chamar ela de agraciada, de abençoada. Depois vai dizer para ela, olha, fica tranquila porque você vai ter um filho. Mas como ficar tranquila se ela não tinha ainda tido relações com José sexuais? Aquilo pira a cabeça dela e ela vai questionar, mas como isso vai acontecer? Aí o anjo explica a ela, versículo 35, descerá sobre ti o Espírito Santo e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Glória a Deus por isso. Agora, a fim de nós também não incorrermos em uma heresia, precisamos atentar para o fato de que Jesus ele é a semente da mulher, e não da semente da mulher, ou seja, ele é único, ele é singular, ele é incomparável, graças a Deus por isso. Depois nós vamos também ser apresentados a um Jesus, homem, cheio do Espírito Santo de Deus, irmão, cheio do Espírito Santo. Em Lucas, nós vamos observar essa intensa e íntima relação do Filho do Homem com o Espírito Santo. Isso vai começar lá na gestação. Nada na história humana se assemelha ao nascimento de Jesus. Ele não veio a este mundo como resultado de uma relação marital entre José e Maria. Não, pelo contrário, foi o Espírito Santo que operou de maneira sobrenatural na concepção do Messias, e graças a Deus por isso. Foi o anjo Gabriel, nós lemos aqui há pouco, que disse para Maria, ei, você vai ter um filho e ele vai se chamar Jesus. Ele diz mais ainda, o anjo, vai descer o Espírito Santo sobre ti e a virtude do Espírito vai cobrir você, pelo que este santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. Vimos também Jesus cheio do Espírito no batismo. E aí é legal porque os 4 evangelistas eles registram o batismo de Jesus, afirmando que o Espírito desceu sobre ele como uma pomba. Só Lucas foi o único que vai utilizar a expressão de forma corpórea de pomba, o que indica que naquele ato havia uma realidade objetiva. Não sei se você lembra, né? Claro que você lembra. No Antigo Testamento, o anúncio da chegada de um novo tempo à humanidade foi quando Noé soltou a pomba. A pomba, ela mostrou justamente isso.
um novo tempo ia começar. No Novo Testamento, a descida do Espírito Santo como pomba sinalizou de igual modo a chegada de uma nova estação em que o Filho do Homem anunciaria a salvação aos homens. Então, deste modo, com a descida visível do Espírito Santo sobre Jesus após o seu batismo, marcava de maneira oficial, além do seu ministério público, também a sua identidade como Filho de Deus. Lucas capítulo 3. Outro momento que mostra que ele estava cheio do Espírito também foi antes e depois da tentação. O Salvador não foi apenas conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. Ele também estava cheio do Espírito quando voltou do seu batismo, e isso é importante. Apenas Lucas registra este fato. E Jesus, Lucas 4:1, e Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ou seja, antes de ir para o deserto, ele já se encontrava cheio do Espírito Santo. E fica uma lição para mim e para você. Precisamos estar cheios do Espírito Santo, porque não sabemos o dia e nem a hora que seremos levados para o deserto. E para aturar a batalha do deserto, o calor do dia, o frio da noite, só cheio do Espírito Santo. Então veja que, após descrever os detalhes da tentação, o médico amado diz que pela virtude do Espírito, Jesus volta para a Galileia. Satanás falhou de novo, mais uma vez, em seu plano de tentar interromper a comunhão do Filho do Homem com o Pai Celestial. Está vendo? Para que o deserto também ele é bom, para o que ele é bom. Às vezes nós somos levados para o deserto para que a nossa intimidade com Deus fique mais refinada. E às vezes a gente nem se percebe disso. Então veja que este momento aí deve nos levar à seguinte reflexão. A única maneira de vencermos quaisquer tentação é pelo poder do Espírito Santo. Não tem como vencer tentação sem estar cheio de Deus. Aí também o comentarista fala sobre Jesus, o homem na sociedade. Ele foi um ser sociável, Jesus. A missão messiânica de Cristo não abrangeu somente a sua natureza humana, mas também a sua participação em sociedade. Legal, porque ao comparar, a sua conduta com a de João Batista, alguém disse, olha, vê João Batista que jejua e não bebe vinho, e vocês dizem ele tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês dizem, aí está um comilão e beberrão. Então veja, essa declaração nos revela que o Filho do Homem veio a este mundo como um ser humano normal. A Bíblia diz em Lucas 7 que ele era amigo dos publicanos e pecadores. Ei, meu irmão, a sua espiritualidade, ela só serve para que você consiga ser luz em meio às trevas. O mestre, ele aceitava esses convites para jantar, ele aceitava os convites para a festa, porque ali era uma oportunidade de pregar o evangelho. Não é essa espiritualidade patológica que nós temos visto nesses dias, que as pessoas não podem participar de uma festa de um primo, de um amigo, de um colega íntimo. Então, se ele sabe que você serve a Deus, se ele te convida, é porque ele reconhece em você que você é diferente. Você pode mostrar isso lá naquele lugar. Você pode ser boca de Deus sem falar uma palavra, apenas com o seu testemunho. E quantas oportunidades nós perdemos por causa da nossa espiritualidade. Então, veja que Jesus ele fez isso na casa do fariseu, Jesus fez isso na casa de Marta, Jesus fez isso na casa de Zaqueu, chefe dos publicanos. Jesus não perdia a oportunidade. Não, eu sou muito
culto espiritual, não posso participar. Não, você, por ser espiritual, precisa participar para dar testemunho, para que as pessoas vejam que Jesus habita na sua vida. Jesus também viveu como um bom cidadão. Jesus veio em sociedade e foi exemplo de bom cidadão. Não adianta ser crente se você não for um bom cidadão. Aliás, não tem nem como isso acontecer. Ele não isentou o povo do seu compromisso, nem civil e nem religioso. E quando foi indagado a respeito dos impostos cobrados pelos romanos, o homem perfeito deixou claro que é nossa obrigação cumprir, né, essas determinações de ambos os reinos. Dar a César o que é de César e dar a Deus o que é de Deus. E Jesus também, ele sentiu as dores humanas e indiferenças sociais. Jesus foi um homem sociável. Ao meditarmos neste evangelho, você percebe que o Filho do Homem não apenas conheceu as dores físicas que afligiam a humanidade, mas também as indiferenças e insensibilidade mostradas por uma sociedade completamente corrompida. Então veja que ao descrever, como Cristo sofreu na cruz em obediência ao Pai, Lucas põe em relevo o fato das nossas piores dores serem conhecidas por ele. O evangelista, da mesma forma, ele vai enfatizar como Jesus se relacionou com os excluídos. Ele tinha prazer em se relacionar, com as viúvas, com as crianças, com as mulheres, com aqueles ritualmente impuros, com os pobres, assim como Cristo pregou. Ou seja, o que ele pregou, ele viveu. A mensagem eterna que aproxima as pessoas. Essa é a mensagem que ele ministrou. Não devemos proclamar a mensagem de restauração e salvação e ignorar as pessoas que estão sofrendo, os excluídos da sociedade. Não podemos. Eu quero terminar hoje nossa meditação dizendo que o Evangelho de Lucas, ele está em consonância com todo o Novo Testamento. Ele nos revela que Jesus abrigava em si duas naturezas, a humana e a divina. Fique com esta palavra, que Deus te abençoe e até o nosso próximo encontro. Um beijo no seu coração.